gente tem algumas pessoas que estão chegando ainda. Essas aulas elas vão ficar gravadas para vocês e vão estar disponíveis na área de alunos. Então, para depois vocês quiserem rever alguma coisa. Bom, vou começar me apresentando. A altura tá bom para vocês, tá? Eu me chamo Michele, a maioria de vocês aqui sabe. A minha primeira graduação foi Direito, que é essa minha fotinha aí de quando eu me formei. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, e eu entrei sem ter terminado o segundo grau. Não sei se vocês têm algum filho, sobrinho, que passou por essa época, onde a gente entrava com um recurso contra a faculdade para poder entrar sem terminar o segundo grau. Foi isso que aconteceu comigo. Eu sou filha única, então eu sempre amadureci muito cedo, cresci no meio de adultos, acho que isso contribuiu muito para a pessoa que eu sou hoje, tendo 30 anos e já tendo tanta coisa. Na verdade, a minha idade mental é 50. Porque eu sou muito caseira, eu gosto de ficar em casa, então as minhas amigas falam que eu não pareço ter 30 anos. E eu entrei na faculdade. E eu acho que como a maioria, talvez, de nós, ou dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, a gente entra, às vezes, sem saber muito o que a gente quer, de fato. E é muito difícil você ter que escolher o que você quer para a sua vida inteira com 17 anos. E eu fiz Direito porque eu sempre eu tinha muita facilidade com humanas, eu detestava matemática. Biologia ainda era mais ou menos, mas eu sempre tive muita facilidade com a escrita, com português, com literatura, e eu tinha um senso de justiça muito grande, muito forte, e eu sempre trabalhei com os meus pais são do comércio, e eu sempre trabalhei na empresa deles, e meu pai sempre falava que ele não queria que eu ficasse no comércio, que eu sofresse tanto quanto ele e a minha mãe. Mas eu sempre gostei de empresa, eu sempre fui empreendedora. A loja, por muitos anos, foi minha segunda casa. E assim permaneceu até o diagnóstico de autismo do meu filho. Então, eu fiz Direito, mas eu nunca exerci, eu não fiz prova da OAB, porque no final da faculdade eu já percebia que eu não queria o Direito. Meus pais sempre quisessem que eu fizesse concurso, e desde o início eu já percebi que eu não queria advogar, então eu não fiz prova do OAB, e eu comecei muito intensamente na empresa dos meus pais, e por lá eu continuei. Então eu me formei, eu me casei com o meu professor, a minha sogra fala que eu fiz Direito para conhecer meu marido. E aí a gente formou a nossa família, eu casei muito cedo, e foi quando nasceu o Dioguinho. Aí nessa foto ele tinha 1 dia de vida, e quando o Diogo nasceu, eu fui aquela grávida que eu ia para academia, eu engordei só 12 quilos, eu fiz tudo, eu me dediquei muito desde que ele era bebê, e com 2 anos, aqui é a fotinha dele, do aniversário dele de 1 ano. Nessa época, eu não imaginava que meu filho fosse autista. Nessa festa, a gente não pôde nem cantar os parabéns, porque ele chorava muito, ele dormiu na festa. A festa eu fiquei arrasada. Tomei trauma de festa de 1 ano. E aqui, já quando o Dioguinho tinha 2 anos e pouco, eu já estava grávida do Benício. E quando eu estava grávida do Benício, eu tive o diagnóstico de autismo do Diogo. Então, nessa foto aqui, eu já estava com 7, 8 meses já, e vivendo todo o processo de um pai que acaba de receber um diagnóstico de um filho e grávida de um segundo filho. Não foi fácil, mas hoje eles estão aí, os 2 juntos, Benício e Diogo. Benício é uma criança típica de 4 anos, Dioguinho tem 7 anos e teve o diagnóstico aos 2 anos. Então, aqui nossa família, que eu não sei se está completa ainda, agora o Benício me deu para pedir um irmão. E, de fato, há 1 ano e pouquinho atrás eu estava grávida, mas infelizmente eu acabei perdendo. Mas eu ainda não sei ainda o que vamos fazer, vamos pensar. Mas por que eu estou contando tudo isso para vocês?
porque eu acho importante a gente conhecer o contexto da pessoa que a gente vai aprender com ela. E, às vezes, a gente só conhece aquilo que está na rede social. E aquilo que está na rede social, às vezes, não é o que você, de fato, é. E a minha carreira começou pela rede social. E confesso que eu estou aprendendo a lidar com muitas coisas dela. É um aprendizado diário e a gente vai aprendendo com as coisas que vão acontecendo na vida da gente. Então, quando eu tive o diagnóstico de autismo do Diogo, quando ele tinha 2 anos e pouquinho, logo a gente foi buscar tratamento, a gente veio para São Paulo, passou uma semana aqui, foi confirmar o diagnóstico. E logo no primeiro dia, a análise do comportamento foi para mim apresentada como a opção mais viável de tratamento. Então, eu preciso sempre me lembrar que o meu compromisso é com as crianças com desenvolvimento atípico. Não é com o método X, com o método Y ou com o teórico X ou Y. Eu entrei nisso por causa das crianças com atraso no desenvolvimento, para começar por causa do meu filho. E dali eu vi que eu tinha uma facilidade e que eu poderia contribuir com outras crianças e que depois eu poderia contribuir com outros profissionais. E aí eu me descobri porque eu vi que eu gostava muito de dar aulas. E assim, meu marido sempre deu aula, sempre esteve na sala de aula. Eu sempre admirei muito quem dava aula. Meu sogro deu aula por muitos anos enquanto defensor público do estado do Rio. Meu cunhado. Então, eu sempre tive ali, nesse meio de pessoas que davam aulas. E eu me identifiquei muito. Então, falando da minha trajetória de estudo, desde o dia 1 de diagnóstico, eu comecei a estudar aquilo. Às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas tem sei lá quanto tempo que ela estuda isso, como é que ela sabe? Bom, gente, eu não sei se eu sei, mas eu estou aqui para passar o que eu acredito que eu sei, o que eu tenho passado para mais de 1.000 alunos que hoje a gente já tem dentro do IAC. E, graças a Deus, a maioria muito satisfeitos. Podem falar muita coisa de mim, mas uma coisa que eu acho que eu sei fazer bem é passar aquilo que eu sei e organizar os materiais de uma maneira muito bem pensada para os alunos. Por quê? Porque quando eu comecei e eu pedia para as pessoas me ensinarem, eu ia num curso e era assim, não tira foto do slide, isso aqui não pode tirar foto. Isso me irrita profundamente. E aí algumas falas minhas, que às vezes as pessoas tiram trechos aí na rede social, elas são fruto de todo esse contexto que eu contei para vocês, que eu passei, e que eu muitas vezes tinha que implorar, fulano, por favor, me ensina isso. Quanto você quer? R$250 a hora? 300 a hora? Por favor, me ensina. Por favor, deixa eu tirar a cópia do seu livro. Porque esses livros todos que a gente compra são todos em dólares. Vocês sabem que é pesado. Por favor, deixa eu tirar a cópia do seu livro. Por favor, me ensina isso. Você pode me ensinar? Não, não posso. Ah, não posso. Ah, não, hoje não dá. Ah, eu não tenho horário. Alguém já se viu nessa situação de pedir, de você querer aprender e de você ver que a pessoa... Ou às vezes você está num curso e a pessoa te dá o curso e ela fala assim, não, isso aí você corre atrás, o problema é seu, você tem que estudar. E eu não penso assim. Eu penso que se a minha função é ensinar, eu tenho que facilitar tudo para o meu aluno. Essa é a minha função. Eu sou paga para isso, eu vivo disso. É assim que eu pago as contas da minha casa. Então, eu não dou cursos como minha atividade secundária. É minha atividade primária. É com que eu pago a escola dos meus filhos. É com que a minha família hoje vive. É do nosso instituto. Então, eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. E eu tenho que fazer com os outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, quando eu montei a pós, eu montei uma pós pensando na pós que eu queria ter tido quando eu fiz minha pós. Como eu gostaria de ser tratada enquanto aluno? Como eu gostaria de receber um material? Então, tudo hoje é preparado com esse carinho de como eu gostaria de ter recebido. E essa ideia de que, não, se você está num curso, eu tenho que te passar o básico e você se vira. O problema é seu. Também você quer tudo mastigado? Não, eu acho que eu tenho que te dar tudo mastigado, porque você me pagou para isso. Então, assim, pelo menos em todos os cursos que eu fiz e tudo que eu
já passei nesses 5 anos estudando, foi essa maneira que eu fui tratada. Claro que existem exceções, toda regra existe exceção, mas foi a maneira que eu, Michele, fui tratada e muitos dos meus colegas foram tratados. Então, eu quis entrar para poder fazer diferente e para não mais... realmente, eu parei de atender. Falei, vou só dar aulas e eu não vou competir com os meus alunos, porque eu vou poder entregar tudo. Tudo. Ah, aquele relatório que ninguém te passa aquele modelo daquele negócio. Não, eu vou te entregar, toma, é seu. Você está me pagando para isso. Então, foi toda essa mentalidade que eu construo os meus cursos, que eu construo tudo aquilo que eu faço. Então, eu fui fazer primeiro uma pós-graduação em psicopedagogia, porque eu achei que se eu entendesse da psicopedagogia, ela ia me ajudar muito com meu filho. E, infelizmente, eu fiquei frustrada, porque na psicopedagogia eu não encontrei essas respostas. Se quem aqui é psicopedagogo? Então, se a gente for fazer qualquer uma daquelas provas típicas da psicopedagogia, aquelas avaliações para uma criança autista, vai dar certo? Pois é, então não encontrei, até porque a base teórica da psicopedagogia é até oposta à da análise do comportamento. Então, realmente, eu não fui a fundo nela. Eu vi que não fazia sentido para mim. Eu fiz uma pós em ensino estruturado para criança autista, que muitas pessoas aqui podem ter feito. Eu acabei não terminando meu TCC, eu assisti às aulas, não terminei meu TCC. Nem peguei meu certificado, que sumiu, e a faculdade é meio um pouquinho desorganizada. Então, assim, foi onde eu aprendi muito sobre autismo. Então, assim, foi um curso legal, foi onde eu conheci um pouco mais do TIT, onde eu já quis ir para a Universidade da Carolina do Norte fazer cursos, mas aí eu acabei me voltando para a análise do comportamento. Por quê? Porque quando eu perguntava para alguém, tá, mas qual é a base teórica que você está me ensinando sobre o TIT? Não tem um livro para te falar. Enquanto na análise do comportamento eu tenho todos os livros ali. E aí eu gosto de beber na fonte. Então eu fiquei um pouco desmotivada. Eu fiz uma pós-graduação de 24 meses em análise do comportamento aplicada, na minha cidade, presencial, porque na época um instituto que se chama NEP Neuro, eles dão outros cursos de pós, eles são muito fortes em cognitivo comportamental, reabilitação, são essas duas. Eles são muito fortes nisso. E aí eles resolveram abrir uma pós-graduação em análise do comportamento, foi onde eu fiz, a minha foi a primeira turma da minha cidade. De Goiânia. E quando eu estava acabando a pós, eu passei na seleção do mestrado da UNB em Ciências do Comportamento. Por quê? Porque eu acreditava que lá eu ia ter as bases da análise do comportamento, eu ia poder beber na fonte. A UNB ela tem uma tradição muito grande de análise do comportamento. E aí, sim, eu fiquei um pouco frustrada, porque aquelas respostas que eu queria para ajudar as crianças, eu não tive. Então, sim, eu fiquei um pouco frustrada, sim, mas a gente segue terminando a pesquisa aí, se Deus quiser, defendendo até o final do ano. Paralelo a tudo isso, eu fiz pedagogia para que ninguém mais me questionasse, você é uma advogada analista do comportamento. Não, eu não sou advogada, porque para ser advogado você tem que passar na OAB. Não sou, eu sou bacharel em Direito. Mas eu fui fazer a pedagogia, eu aproveitei muitas coisas do meu bacharelado, e hoje eu tenho, sim, os meus diplomas, tanto de pedagogia quanto letras, porque eu fiz um programa de formação de professores, eu não sei se alguém conhece, que se chama Profop, em letras. E foi muito bom, porque esse lugar que eu fiz, esse curso, é um instituto que se chama Instituto Valon. E eu era super fora da caixa, porque eles são super contra Skinner. E aí é muito a ideia do Valon, de afetar e ser afetado, né? Muito aquela ideia da educação, da psicomotricidade. E eu sempre achava que, não, gente, mas quem disse que eu não posso ser afetuosa e eu posso trazer análise do comportamento? Não é assim, gente, tem alguma coisa errada. E a gente sempre discutia, conversava. Então, assim, eu fiz de uma forma intensiva, onde eu tinha aula todos os dias. Então, tinha dia que eu chegava de Brasília e ia direto para lá, porque eu tinha aula à noite. Então, assim, foram 5 anos muito intensos, onde eu abri mão de muita coisa, onde eu engordei muitos quilos, onde eu abri mão da minha saúde, eu abri mão de ver o crescimento dos meus filhos, eu abri mão de muita coisa, brigas infindadas com meu marido, onde você não tem tempo, você não faz uma refeição com a gente mais, e uma série de coisas. Mas tudo isso eu fazia porque eu sabia que
Todos os dias eu dormia e eu acordava e eu sabia que meu filho precisava do meu conhecimento para se desenvolver. E que ninguém ia fazer isso. Que se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Então, a minha busca pelo conhecimento, ela parecia uma bomba relógio, porque eu sabia que o meu filho precisava de mim. E claro que depois eu pude expandir isso para outras pessoas e para outras crianças. Eu abri meu espaço de atendimento, comecei atendendo em casa, depois eu abri meu espaço de atendimento. Depois, quando eu entrei no mestrado, eu parei de atender, porque eu fui me dedicar só ao mestrado. Então, assim, e aí eu enveredei muito para dar aulas, e aí foi quando eu me identifiquei com aquilo. E, realmente, quando eu falo que a minha carreira começou na rede social, foi porque eu nunca fui na porta de nenhum neuropediatra, de nenhum psiquiatra, pedir para que eu estivesse na lista de indicações dele, porque eu não sei se na cidade de vocês ocorre isso, mas na minha, existe a lista VIP de quem é indicado. E eu queria ser procurada pelos resultados que eu produzia, e não porque eu estava na lista, porque eu era amiga do fulano, que eu era amiga do ciclano. Eu sempre odiei isso. E eu vejo muita gente boa que às vezes não tem oportunidades porque não está na lista. E muita gente que não é boa e que está na lista está enriquecendo. E não tem nada de errado em enriquecer. Eu acho que o dinheiro é um resultado de um trabalho bem feito. Então, eu não vejo nada de errado em você cada vez poder cobrar a sua hora mais cara de acordo com aquilo que você é. Mas você precisa entregar os resultados. Você precisa fazer um bom trabalho. E aí muita gente não faz isso, mas está na lista e está com lista de espera. E as famílias vão para casa, e eu passei por isso, de enfrentar a lista de espera, de pedir, pelo amor de... Me lembro como se fosse hoje, de pedir, fulana, me lembro, era uma fone, inclusive, fulana, pelo amor de Deus, eu tô grávida, pelo amor de Deus, arranja um horário pro meu filho, qual horário você quiser, eu vou. Então, assim, sabe, lista de espera para uma criança, para uma família que espera tratamento, é algo que não é legal, sabe, não é legal. Então, essas foram todas as contingências e os contextos que eu fui exposta ao longo desses 5 anos e que moldaram, sim, as minhas raivas, as minhas mágoas. E claro que eu estou aprendendo a lidar com isso. Eu tenho 30 anos, né? Acho que vou chegar com 40 ainda tentando aprender, mas assim, eu tenho 30 anos. Eu passei por muita coisa muito cedo, muito nova. Então, claro que a gente erra, a gente acerta e a gente segue aprendendo e vivendo. Né? E quando a gente erra, a gente não pode chegar e cortar os pulsos e pular do prédio e se matar, né? Como às vezes algumas pessoas acham que a gente tem que fazer. Mas eu tenho 2 filhos para criar, tenho uma família, né? Então a gente precisa entender o contexto das pessoas. Então, um pouco da minha formação é essa. Eu sempre li inglês, então eu sempre, desde o início, eu vi que a análise do comportamento ela era muito referência nos Estados Unidos. Então, que se eu quisesse entender tudo aquilo que as pessoas estavam falando, eu precisava buscar naquela fonte ali. Eu precisava fazer cursos nos Estados Unidos, eu precisava me relacionar com aquelas pessoas, e foi o que eu comecei a fazer.